Olá pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o Jefferson Khalili, professor de Direito e advogado. Pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre auto de prisão em flagrante e as etapas do APF, né? O famoso APF, que é a abreviação do auto de prisão em flagrante. Mas antes da gente começar, eu quero pedir a vocês para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, ativem o sininho da notificação, me sigam lá no Instagram, meu perfil é o prof_Jefferson Khalili, ok pessoal? Lá tem muitas novidades, lá nós temos lá no Instagram e aqui no YouTube, sempre vamos ter novidades, dicas para vocês que estudam, estudantes de direito, que estudam para a prova da OAB, estudam para concurso, ok pessoal? Então vamos começar? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre auto de prisão em flagrante. Na aula passada nós terminamos falando, né, sobre as espécies de flagrante e hoje nós vamos passar para o auto de prisão em flagrante. O que é o auto de prisão em flagrante? Pessoal, quando a pessoa é presa em flagrante, tanto no flagrante, o flagrante próprio, impróprio, presumido, naquelas espécies, em uma daquelas espécies lá do flagrante que nós falamos nas aulas anteriores, assim que a pessoa é presa, ela é levada até a autoridade policial, né, o delegado de polícia, ou se for crime de competência da Justiça Federal, ele vai ser levado, o agente vai ser levado até o delegado de Polícia Federal. Então, pessoal, ao chegar, né, a chegar com o policial, ou mesmo com a pessoa, né, do povo, que nós vimos nas aulas passadas aí, que até mesmo as pessoas do povo pode prender em flagrante, aquela pessoa, né, aquela pessoa que efetuou a prisão em flagrante daquele indivíduo, vai apresentar a autoridade policial. E o que a autoridade policial deve fazer? Quais as providências tomar, né? Aí, agora eu vou explicar para vocês com detalhes o que vai ser feito, né? O que deve ser feito pela autoridade policial. Primeira coisa a ser feita, antes, né, dessa lavratura do auto de prisão em flagrante, que é o documento que vai ter início, né, a um inquérito, que vai dar início ao inquérito, que vai dar início a um procedimento criminal contra a pessoa, antes do delegado lavrar esse auto, ele vai entrevistar as partes, ou seja, ele vai conversar com o condutor é aquela pessoa que conduziu o preso até a delegacia, pode ser a polícia, né, a autoridade policial ou qualquer do povo, vai conversar com as testemunhas, né, as pessoas que presenciaram aquela prisão, e vai conversar também com o conduzido. O conduzido é aquela pessoa que foi presa em flagrante. Então, pessoal, decorem esses termos. Condutor é a pessoa que conduziu o preso, é aquela pessoa que levou o preso o preso em flagrante até a autoridade policial. O conduzido é a pessoa que foi presa em flagrante, e testemunhas, vocês já sabem, né? Testemunhas, as pessoas que testemunharam, né, o fato. E em seguida, após ele entrevistar essas três partes aí, essas três, na verdade não são só três pessoas, podem ser mais de uma testemunha, mas o condutor, as testemunhas, o conduzido, após ele entrevistar eles, ele, de acordo com a discricionária convicção, o delegado vai ratificar ou não a voz de prisão do condutor, ou seja, ele vai ratificar, ele vai falar assim, realmente você está preso. Então, o delegado vai chegar, vai ouvir tudo, vai ver, realmente foi crime, vou ratificar a voz de prisão do condutor. O auto de prisão em flagrante, pessoal, somente não será lavrado se o fato for manifestadamente atípico, insignificante ou se estiver presente
com clara evidência uma das hipóteses de causa de exclusão da antijuridicidade, devendo-se atentar que nessa fase vigora o princípio do indubia pro societate, não podendo o delegado de polícia embrenhar-se em questões doutrinárias de alta indagação, sob pena de antecipar indevidamente a fase judicial de apreciação de provas, permanecendo na dúvida ou diante de fatos aparentemente criminosos, deverá ser formalizada a prisão em flagrante. Pessoal, então, o delegado só não vai lavrar o auto de prisão em flagrante, ele só não vai formalizar aquela prisão em flagrante se o fato for manifestadamente atípico, ou seja, o que é um fato atípico? É um fato que não está previsto na nossa legislação criminal. Então, um fato que não é crime. Ele percebeu na conversa que ele teve, né, na entrevista que ele teve com as partes, que aquele fato praticado não foi crime. Então, ele não vai lavrar o ato. Se for um fato insignificante, aquela conduta ali, ela é insignificante, ele não vai lavrar. Ou então, se tiver presente as causas de exclusão diante de juridicidade. Então, nessa fase aqui, nessa fase de auto de prisão em flagrante, no momento, o delegado não pode embrenhar em questão doutrinária, não pode haver discussão, ele não pode ficar em dúvida, porque o princípio que vigora nessa parte aqui é o de, na dúvida, a favor da sociedade. Ou seja, se o delegado ficou em dúvida de qualquer fato, é insignificante ou não? O delegado está na dúvida. Prende em flagrante. Lavra o auto de prisão em flagrante. Ok? Vamos para a próxima. A próxima etapa é, nos termos lá do artigo 306 do CPP, lá no caput do CPP, fala que a autoridade policial deve comunicar imediatamente o lugar onde a pessoa se encontre presa ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou alguém indicado por ele, certo? Está previsto na Constituição, no artigo 5º, que o preso deve ser, a prisão deve ser comunicada para a família do preso e tal. Neste ponto, a Lei 2.403 de 2011, que é a lei que alterou o Código de Processo Penal, aquele título 9 lá que nós falamos lá na primeira aula, trouxe uma inovação, qual seja a comunicação da prisão também ao Ministério Público. Pessoal, o advérbio de tempo imediatamente quer dizer logo em seguida, ato contínuo, no primeiro instante após a voz de prisão. Ou seja, a lei fala que o delegado deve comunicar imediatamente. Então, pessoal, eu coloquei aqui em tese, isso deveria ser feito antes mesmo de se iniciar a lavratura do auto de prisão em flagrante, por qualquer meio disponível no momento, desde que esse meio seja eficaz, o telefone, fax, mensagem eletrônica e etc. Então, o delegado ele deveria comunicar, na prática, pelo menos nas oitivas, nas prisões em flagrante que eu acompanho, não acontece. Na prática não acontece, mas a lei fala que o delegado deveria comunicar imediatamente, certo? Na prática, porém, tal comunicação acabará sendo feita somente ao final do prazo de conclusão do auto, que é de 24 horas. Não foi esse, no entanto, o intuito da lei, devendo o Poder Judiciário, o MP, estruturar em sistema de plantão à noite e aos feriados. Então, aqui o doutrinador, o Capês, ele fala que, no entendimento dele também, o Judiciário e o Ministério Público deveriam estruturar um sistema de plantão noturno para receber essas mensagens, ou por e-mail, ou mesmo pelo WhatsApp, ou por qualquer outro meio de comunicação eficaz.
Então, o delegado teria, em tese, que comunicar imediatamente a prisão, mas o que acontece é que essa comunicação só é feita após a conclusão do APF, depois de todas as etapas que nós vamos falar aqui agora, né? Nós vamos falar nessa aula aqui e em algumas outras, ok? Vamos para o próximo? Pessoal, durante a elaboração do flagrante, será tomado o depoimento do condutor, ou seja, o agente público ou particular, o delegado de polícia ou, né, o particular que efetuou a prisão, que é a pessoa que conduziu o preso até a autoridade. Em seguida, a autoridade colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Está previsto no artigo 304. O que significa isso? O delegado vai ouvir o condutor, né, a pessoa que efetivou a prisão, vai colher a assinatura dele no depoimento, entregar a ele um recibo de entrega do preso, ou seja, vai entregar àquela pessoa que prendeu um documento de que aquela pessoa que prendeu entregou ao delegado de polícia aquela pessoa que foi presa, e o condutor não precisa aguardar a oitiva das testemunhas, o interrogatório do acusado e a consequente lavratura do auto de prisão para lançar a sua assinatura e ser liberado. Por que isso? O condutor geralmente na imensa maioria dos casos, o condutor é uma autoridade policial. Para que o legislador criou essa forma do condutor ser ouvido primeiro e assinar e ser liberado? Para que ele volte às ruas. Muitas das vezes o condutor é aquela pessoa que está ali na patrulha noturna ou está ali de plantão, é um policial militar que está ali fazendo a ronda. Se ele ficar na delegacia, a ronda da cidade, a vigilância, né, feita pela polícia militar, a guarda feita pela polícia militar da nossa sociedade vai ficar prejudicada, certo? Então, trata-se da aplicação do princípio constitucional da eficiência, que está lá no 37 caput da Constituição Federal, visando a sua maior celeridade. Aí aqui embaixo eu coloquei que o condutor, normalmente um policial militar, que se viu obrigado a deixar provisoriamente sua atividade de policiamento preventivo ostensivo para apresentar o preso ao delegado de polícia, poderá ser dispensado logo após ouvido. Assim, essa autoridade policial, após colher sua oitiva, estará autorizada a entregar-lhe cópia do termo, bem como recibo de entrega do preso, liberando-o do compromisso burocrático de aguardar a finalização do, em regra, demorado procedimento. Então, é isso exatamente o que eu acabei de falar. Muitas vezes, o auto de prisão em flagrante, ele demora a ser lavrado. Vai ouvir testemunha, vai ouvir o condutor, ouve o condutor, ouve testemunha, depois ouve o conduzido. O delegado tem que produzir, né, o escrivão, o delegado vai produzir os demais documentos que integram o APF, e isso pode ser que demore, e normalmente demora, e enquanto faz isso, libera o policial para estar na rua, né, efetivando o patrulhamento lá, ok? Então, pessoal, por hoje, por enquanto é só. Vamos continuar com as demais etapas, né, demais etapas do APF nas próximas aulas. E, enquanto isso, peço a vocês que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho da notificação, me sigam no Instagram, prof_Jefferson Khalili, e indiquem as aulas a seus amigos, aos estudantes de direito que você conhece, as pessoas que estão se preparando para a prova da OAB. Ok, pessoal? Um grande abraço e muito obrigado.